Olá, pessoal. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Eli Versace, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras aqui da Casa Museu Ema Clabin. É uma alegria receber vocês aqui nessa manhã. Para esse encontro muito especial, a palestra intitulada Na Cozinha de Casa, Mulheres, Poderes e Resistências. Aproveito para agradecer às nossas intérpretes de Libras, Andressa Samanta e Thaís Queiroz, sob a coordenação da Silvia Sato, Acessibilidade. Em ocasião da exposição temporária Tempos de uma Casa, convidamos a professora Viviane Soares Aguiar para mediar esse encontro hoje. Viviane Soares Aguiar é pesquisadora e pós-doutoranda no Museu Paulista, da USP. Mestre e doutora em História Social pela USP, atuou como pesquisadora associada da exposição de longa duração Casas e Coisas, no Museu Paulista, e como coordenadora do Centro de Pesquisa e Referência do Museu Casa Mário de Andrade. É autora do livro Cozinha Caipira, Cozinha Esquecida, editora Alameda 2025, e docente na pós-graduação Gastronomia, História e Cultura do Senac São Paulo. Vivi, é uma alegria te receber aqui hoje, enfim, uma pesquisadora com esse calibre, com um tema super importante, mediando um tema que também tem a ver com a nossa exposição atual, e a oportunidade que vocês tiveram de conhecer a casa, e a gente vai falar muito, não só da casa, mas da cozinha, desse espaço privilegiado, enfim, e Ema, essa figura que teve uma relação com a gastronomia muito interessante. Então, vocês, quando visitarem depois a exposição, vão poder ver alguns cadernos dela, e a gente vai falar muito disso na próxima 1 hora. Obrigada, gente, pela presença de vocês. E, Vivi, a palavra é sua. Obrigada. Posso pôr mais para cá? Ah, entendi. Peraí, deixa eu só colocar mais para cá. Não, acho que dá. Oi, gente. Bom dia. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu tive uma laringite muito séria semana passada. Minha voz não está muito boa, mas espero que dê aqui para passar para vocês tudo que eu quero. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a Casa Museu Ema Clabin, que é um museu que eu admiro há muito tempo. Há muito tempo que eu vim aqui a primeira vez, me encantei com essa casa, acho incrível. E ela tem muito a ver até com o que eu estudo hoje, porque essa casa ela é a Ema Clabin, e a Ema Clabin foi a casa também. Então, a relação de constituição de identidade aqui da casa com a pessoa que a construiu e que viveu nela é incrível. Acho que é um dos maiores exemplos aqui em São Paulo que a gente pode ter dessa relação tão íntima entre a casa e a pessoa. No caso, essa mulher, que foi uma grande colecionadora de arte e que fez a casa para abrigar essa coleção, que também fazia parte de quem ela era. Então, espero muito que vocês possam visitar a casa, se é que não visitaram ainda, porque realmente é um espaço único que a gente tem aqui em São Paulo. E sempre me interessei também, porque, uma das primeiras vezes que eu vim aqui, acabei tendo contato com a cozinha da casa, rapidamente, e achei muito interessante, porque, normalmente, a gente, em casas-museus, como eu falei para vocês ali na cozinha, a gente não tem esse espaço da cozinha preservado. Por quê? Porque as cozinhas nunca, pelo menos nos movimentos de musealização que a gente tem, do fim do século XX para cá, elas nunca foram tidas como importantes, ou pelo menos quase nunca foram, porque justamente era um trabalho, era um lugar de trabalho das mulheres, sendo um trabalho que nunca foi reconhecido como tal. Sempre foi tratado como um ato de amor, um ato de afetividade, um ato natural das mulheres, como se o cozinhar fosse algo inato, o ato de cuidar fosse inato às mulheres e não algo aprendido, transmitido, dominado. Quer dizer, as técnicas, o trabalho culinário envolvia uma série de técnicas e tecnologias extremamente importantes, mesmo em casas simples, casas de classes baixas e médias. Aqui, hoje, a gente vai partir, na verdade, de uma cozinha que fazia parte de uma minoria das casas em São Paulo,
que é uma casa de elite, super elite, né? A Emma Klabin foi uma mulher muito rica. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, né? As relações de muitos empregados que trabalharam nessa casa, é algo específico dessa classe social. E eu vou tentar trazer, eu só vou partir da casa da Emma Klabin, na verdade, da cozinha dela, para a gente tratar de questões mais amplas, né? Como a Lívia já adiantou para vocês, né, o meu trabalho maior hoje em dia tem sido no Museu do Ipiranga. Eu tenho trabalhado lá desde 2018 com os objetos de cozinha presentes nas coleções do museu, que tinha essa grande coleção, né, essa grande quantidade de objetos de cozinha lá, mas que nunca tinham sido levados em conta pelas exposições, porque justamente sempre se acreditou de que objetos de cozinha é aquilo que resta, né, é o refúgio das doações, né? E aí, por causa de um esforço muito grande da minha orientadora, a Vânia Carneiro de Carvalho, ela trouxe esses objetos à tona para que a gente pudesse estudá-los bem assim dentro mesmo da história das mulheres, né? Para a gente tentar entender como que esses objetos de cozinha, por que eles foram importantes, né? Eles foram importantes não só porque eles mediaram práticas culinárias, e a alimentação é um aspecto importantíssimo da nossa vida. Comer não é só se nutrir, comer é muito mais do que isso, né? Comer tem a ver com cultura, com hábitos, com modos de ver a vida, né? Com gostos. Comer, né, é um ato construído ao longo das nossas vidas e que constrói também a nossa identidade. Então, os objetos de cozinha têm esse poder de construir esses hábitos alimentares e culinários, mas eles também, por terem sido manuseados, criados, né, produzidos, comprados, consumidos por mulheres que foram responsabilizadas pelo trabalho nas cozinhas por tanto tempo, eles também criaram identidades femininas que podem ser consideradas, né, muito dentro de uma opressão patriarcal de séculos, mas que também pode ser considerado como um lugar, né, e uma materialidade, um espaço físico da casa em que poderes e resistências foram construídos também ao longo do tempo e que são importantes até hoje. Então, eu tenho muito estudado, né, esses objetos de cozinha do acervo do museu. Eu trouxe aqui algumas fotinhos para vocês. A foto da exposição Casas e Coisas, não sei se vocês já visitaram, no Museu Paulista, que é uma exposição no Museu do Ipiranga, que é uma exposição que traz os objetos de decoração da casa para serem discutidos dentro desse âmbito das identidades femininas e masculinas, como que elas foram construídas também a partir dessa atuação feminina dentro das casas. E tem lá uma sala sobre os objetos de cozinha, que eu ajudei a pesquisar e a fazer essa curadoria, né? Tenho estudado muito, na minha tese de doutorado, né, que eu defendi esse ano, eu estudei as relações das mulheres com o ambiente das casas por meio de 2 objetos específicos, que eu acho que eu vou mencionar aqui em algum momento, que são as chaves da despensa e os cadernos de receitas. As chaves da despensa eram chaves mesmo, usadas nas cinturas das mulheres que comandavam as casas, né? E que ganharam sentidos simbólicos muito grandes no fim do século XIX. Né? Então, ter a chave da despensa significava ter o poder sobre a economia doméstica. Isso foi usado por muito tempo como uma compensação para que as mulheres, já que elas não tinham poderes públicos, então elas teriam esse poder compensatório dentro de casa. Então, isso foi usado pelos discursos masculinos como uma forma de evitar reivindicações, né, apaziguar reivindicações das mulheres, mas também foi apropriado por essas mulheres de maneira até concreta, material, porque as chaves da despensa também se tornaram joias, objetos, como vocês estão vendo aqui, que eram usados na cintura das mulheres, né, quando saíam de casa, que faziam barulho, né, tinham esses penduricalhos na cintura que mostravam, tornavam audível e visível a presença e o protagonismo das mulheres, né? Inclusive, esses adereços que se chamavam chatelaines, que não só tinham chaves, mas outros objetos pendurados, chegaram a ser associados às mulheres que se aventuraram em profissões tidas como masculinas na época.
Então, muitas mulheres que foram reconhecidas por seu trabalho como pintoras, escultoras e até mesmo professoras, que era uma profissão tida como feminina, usavam e saíram, né? A gente tem as fotografias hoje dessas mulheres com as chatelaines na cintura. Então é nesse sentido que eu tenho ido procurando ver entender como que os objetos foram usados para associar as mulheres ao ambiente doméstico, mas também foram apropriados pelas mulheres de diversas formas e num contexto bem brasileiro, né? E o meu outro trabalho, que é no Museu Casa Mário de Andrade, porque eu tenho estudado especificamente, né, o meu caso de estudo são as mulheres que viveram na casa do Mário de Andrade com ele, né? Eu tenho, por causa do Mário de Andrade, uma figura masculina, a gente chega a muitos documentos e eu consigo estudar um pouco melhor como que se davam essas relações no cotidiano a partir das mulheres da casa do Mário de Andrade. Bom, vamos agora, né, dar início mesmo aqui à nossa conversa de hoje. Então, como eu já falei para vocês, eu queria colocar aqui 3 pontos que vão permear a minha fala, né? Então, em primeiro lugar, é a abordagem das cozinhas como espaços complexos, né? Espaços de opressão, mas também de construção de poderes e resistências. A segunda coisa importante é que todo o meu trabalho é baseado na ideia de que os objetos eles não são só construídos por nós, usados por nós, eles também nos constroem, eles também constroem nossas identidades, nossos hábitos, né? Nós também incorporamos os objetos, de certa forma, né? E aqui eu uso um conceito do Daniel Miller, que é a humildade dos objetos. Eu gosto muito dessa frase dele, porque eu acho que resume bem o que eu quero passar aqui para vocês. Por que os objetos são humildes? Né? Porque a gente não se dá conta deles, mas eles estão ali o tempo inteiro construindo a nós mesmos. Né? Então, ele diz assim, quanto menos estamos conscientes dos objetos, mais poderosamente eles podem determinar nossas expectativas ao estabelecer o cenário e garantir comportamentos normativos, sem estarem abertos a questionamentos. Eles determinam o que acontece na medida em que não temos consciência da sua capacidade de fazê-lo. Então, eles são instrumentos bastante poderosos, porque ficam nesse nível do subliminar, do inconsciente, da nossa relação diária, cotidiana, né, repetida com eles. E o terceiro ponto, que é a agência das cozinhas e de seus objetos. Né? Então, eu uso esse conceito do Daniel Miller e aplico na cozinha e nos seus objetos. E aí, a gente vai para a cozinha que vocês acabaram de visitar, a cozinha da casa da Emma Clabin. Vocês veem aqui, nessa foto fica claro, né, só ficou essa parte de baixo, né, do gabinete. Depois eu vou querer saber o que chamou mais a atenção de vocês nessa cozinha, mas eu vou falar aqui o que me chamou mais a atenção. Vou tentar falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Eu vou voltar nessas fotos. Aqui mais uma foto, então deixa eu voltar aqui. Vocês veem que eu tinha falado sobre o fogão, né? Vocês estão vendo que tem o fogão ali, o fogão a gás, o fogão a carvão. Não sei se dá para ver aqui. Eu não posso me levantar, mas aqui, ó. Dá para fazer assim, ó. Aqui o fogão a carvão, que era o chamado fogão econômico, que começou a ser produzido, na verdade, importado para o Brasil, já no fim do século XIX. Ele veio, era um fogão conhecido como fogão econômico, porque, ao fechar a lenha, né, o carvão, dentro dele, você queimava menos lenha, menos carvão do que num fogão de alvenaria, que era aberto, né, que tinha aquela abertura para a colocação da lenha. Então, ele passou a ser vendido, já no fim do século XIX, como fogão econômico, mas também era chamado de fogão americano, porque muitas das novidades que vinham de uma indústria americana, né, norte-americana, já em expansão no fim do século XIX, vinha de lá, vinha dos Estados Unidos e acabava sendo conhecida como fogão americano, geladeira americana, que eram as geladeiras de madeira, em que você colocava gelo dentro delas, tinha um compartimento de zinco dentro, né? Ela era de madeira, revestida por zinco dentro dela, e tinha um espaço para a colocação do gelo. Esse gelo era vendido semanalmente pelas empresas, pelas companhias de cerveja aqui de São Paulo, né? No caso de São Paulo. A Companhia Antártica
Desculpa, gente. Foi uma das que faziam esse trabalho. Então, você fazia uma assinatura e eles passavam trazendo o gelo para você colocar na sua geladeira. Era uma geladeira que trazia inúmeros problemas, porque ela pingava, você tinha que ter um compartimento embaixo, tinha que trocar sempre, né, os tapetes que ficavam embaixo dessa geladeira, mas ela funcionava. Não parece ter sido tão generalizada nas residências aqui de São Paulo. É importante dizer que o meu estudo ele é muito focado em São Paulo. Eu acho que a gente pode aplicar várias coisas do que eu vou falar aqui para outros lugares do Brasil, mas, por uma questão de fontes e tudo mais, eu acabei mesmo me concentrando aqui em São Paulo. E aí, o fogão econômico, né, começou a ser divulgado no fim do século XIX como uma alternativa moderna, melhor, ao fogão a lenha de alvenaria. E é interessante como esse fogão a carvão ele foi super disseminado, mas o que fica no nosso imaginário quando a gente pensa em fogão a lenha é o fogão de alvenaria, justamente porque aconteceu uma fetichização, digamos assim, dessa ideia de caipira, de rural, né, que tornou esse fogão a lenha de alvenaria quase um item nostálgico, né, um fetiche mesmo, né, sendo que o fogão a carvão foi tão ou mais utilizado que esse fogão de alvenaria, e é o que a gente pode ver aqui na casa da Emma Klabin. Um detalhe importante, a casa da Emma Klabin foi construída ao longo dos anos 50, e ela mudou para cá em 1960. Então, vejam, já estamos na segunda metade do século XX. Além do fogão a carvão, ela já tinha o fogão a gás, que começa a ser vendido em São Paulo pelas companhias de abastecimento de gás no comecinho do século XX. Então, no início, eram só mesmo famílias muito abastadas e que viviam no centro, que podiam ter acesso a esses fogões a gás, porque precisava do encanamento de gás. Só nos anos 30 que o gás passa a ser engarrafado, fim dos anos 30, né, e vendido pela Ultragás, que foi, de fato, a primeira empresa a trazer o gás GLP, né, e esse engarrafamento de gás para o Brasil. E aqui, vejam que tem uma terceira fonte de fogo nessa cozinha, né, nessa copa aqui. Vocês estão vendo aqui? É um fogareiro, que eu vou voltar a ele mais à frente. E aí, vou falar para vocês o que me chamou a atenção, depois eu quero muito saber de vocês, mas eu fiquei muito impressionada desde sempre com essa cozinha por 3 itens. Os azulejos de tomatinhos, né? Os armários e a mesa de fórmica, né? Aquela mesa de fórmica que está na exposição vermelha, ela estava lá dentro, né? Ela ficava dentro da cozinha, e os 3 fogões, né? Então, vamos lá, vou tentar falar de tudo isso para vocês. Esse modelo de cozinha, né, da casa da Emma Klabin, ele não foi um modelo específico aqui da casa, né? Era um modelo já difundido na época e que se chamava cozinha americana. Então, a ideia que hoje a gente tem de cozinha americana também é diferente de como a expressão cozinha americana circulava nessa época, nos 50, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas tem inúmeros. Foi muito difícil escolher as imagens aqui das cozinhas, porque vocês veem nas revistas de grande circulação na época, como A Cigarra e Vida Doméstica, que eram revistas femininas, voltadas para o público feminino, a gente vê diversas matérias que mostram essa cozinha ideal, a cozinha moderna, que seria essa cozinha cheia de armários, e com a fórmica, né? A fórmica, ela vem da indústria de plástico e começa a se estabelecer nessa época, na verdade, começa a se difundir, a se popularizar nessa época, e ela vem com a ideia de que a fórmica era lisa, fácil de limpar, então atendia aos ditames higienistas da época, que já estão sendo inculcados na população desde o fim do século XIX, e, além de tudo, ela tinha a possibilidade de ser colorida. Ela trazia cor para as cozinhas. Nesse momento, anos 50, anos 60, a gente está no momento da pop art, que vai se difundir também pelos ambientes domésticos, né? Pela decoração, pelo design. Então, a ideia, qual que era, né? O que vinha dessa pop art? Era uma exaltação da indústria mesmo, né? De forma geral,
e da cultura de consumo. Então, vejam, até então, a gente tem uma cultura de consumo sendo estabelecida aos poucos, que vem substituir, né, entrar em embate com a antiga cultura de subsistência, porque até o início do século XX, e em São Paulo a gente tem casas com criações de galinha e ambientes ruralizados em regiões que hoje a gente nem imagina como Pinheiros, até pelo menos os anos 50, 60, né? Então, essa ideia da cultura de consumo, ela está em alta nessa época, nos 50, porque, de fato, é o momento em que as pessoas conseguem comprar aquilo que elas ouvem no rádio, na TV, que começa a ser difundida nessa época também. Quer dizer, há toda uma cultura construída em torno desse consumo de massa, né? E a indústria serve como inspiração, digamos assim, para a pop art, que vai influenciar também as cozinhas, né, os ambientes domésticos. Como que a gente vê isso? Nas cores. Há um incentivo muito grande, uma beleza associada às cores. Vejam essa cozinha toda rosa, que está totalmente associada à figura dessa mulher. Inclusive, o texto é uma aliança de beleza, né? Então, aqui, a mulher rosa e a cozinha rosa se fundem, né, no mesmo anúncio, mostrando a relação íntima que existia ainda entre as mulheres e as cozinhas, né? Aqui, nova beleza, né, extraordinária utilidade para o seu lar, com a fórmica, que é uma mesa, inclusive, muito parecida com essa mesa que a gente tem aqui. Aqui eu trouxe os anúncios dos jornais também, jornais diários, e aqui dá para ver, né, a cozinha americana joia. O que era a cozinha americana? Era essa cozinha com muitos armários. Então, a ideia da cozinha americana, né, já vou falar mais disso para vocês, vinha muito dessa ideia da racionalidade, da funcionalidade. Então, o esforço da indústria qual que é? Sair de cena as cozinhas enormes, né, daquele estilo colonial, com enormes despensas, com formas de conservação que incluíam até mesmo o giral fumeiro, que se colocava em cima dos fogões a lenha para conservar, né, embutidos e tudo mais. Então, essa ideia toda de cozinha passa a ser considerada antiquada e que deve ser ultrapassada. A modernidade é você ter uma cozinha pequena, em que haja uma economia de passos mesmo, eles usam essa palavra, inclusive, né, nos anúncios, para que as mulheres que trabalham ali possam acessar os vários ambientes, as superfícies, de maneira racional, né? Então, há essa ideia da racionalização, que vem com o Instituto, né, de Racionalização Brasileiro, que é inaugurado nos anos 30, e que vai permear a ideia da cozinha americana. Aqui vocês vejam essa cozinha americana, na verdade, ela é um conjunto de armários, com vários tipos de armário, para todos os cantos. Então, a ideia era ocupar a cozinha, todos os espaços dela, para que todos os espaços tenham função. E eu achei curioso que vários desses anúncios vêm com as mesas de fórmica ao lado, né? E aqui, copa e cozinha americana, inteiramente em fórmica. E aqui eu encontrei uma definição de cozinha americana no Estadão, em 67. O que é a cozinha americana? É uma cozinha idealizada e projetada de maneira a proporcionar maior aproveitamento de espaço e maior comodidade nas tarefas. Em inúmeras linhas de móveis para a cozinha, existe também a versão norte-americana, país onde a falta de empregadas impôs a máxima simplificação dos serviços da dona de casa. Está aí algo super importante, né? Porque nos Estados Unidos, já desde o fim do século XIX, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, que se deu nos anos 1860, antes, né, do que o Brasil, e com um crescimento muito grande da indústria dos Estados Unidos, nessa mesma época, acontece que ex-escravizadas e ex-escravizados que trabalhavam nas cozinhas, nas casas, enfim, de maneira geral, partem e são empregados na indústria. A indústria nos Estados Unidos se torna um meio de trabalho muito melhor, obviamente, do que o trabalho que estava muito associado, né, ao trabalho escravizado em casas de família.
Nesse momento, a gente tem surgindo a ideia de economia doméstica de maneira muito forte nos Estados Unidos, como uma maneira de profissionalizar o trabalho das donas de casa, que, não tendo mais os empregados, as empregadas escravizados, vai ter que se virar para fazer tudo sozinha. Então, nesse momento, a gente tem nos Estados Unidos o que se chama de servant problem, que é a crise dos criados, né? E aí a gente tem um avanço enorme da indústria de bens utilitários para as cozinhas nessa época nos Estados Unidos, que vem justamente de reivindicações de mulheres, que se colocam na posição de economistas domésticas e reivindicam não só direitos, mas também formas delas trabalharem de maneira mais fácil e racional nas cozinhas. Então, nos Estados Unidos, existe esse cenário. No Brasil, o cenário é totalmente diferente. Como vocês sabem, aqui, quando houve a escravidão, o fim da escravidão, os escravizados não foram realocados, não existiu política pública, estatal, para realocação econômica de escravizados no Brasil. Muitas mulheres escravizadas, sem outras opções proporcionadas, e, aliás, sofrendo um racismo que avançou ainda, né, porque veio toda a ideia da substituição do trabalho escravizado pela mão de obra imigrante, né, e não pelos próprios ex-escravizados e ex-escravizadas, que eram cidadãos, né, que deveriam ter sido incorporados à sociedade brasileira. Então, o que acontece? Muitas mulheres, sem ter outras oportunidades, seguem nas cozinhas. E aí a gente tem um início, né, que segue, infelizmente, até hoje, de uma moral escravista que estrutura o trabalho nas cozinhas no Brasil. E a presença gigantesca de mulheres negras até hoje. A gente sabe que 60% das trabalhadoras domésticas no Brasil hoje são negras, né? Então, ainda existe, é óbvio que existiram mulheres que foram cozinheiras empregadas brancas em qualquer época, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que isso não elimina o fato de que houve um racismo gigantesco que relegou para a cozinha as mulheres negras e tornou o trabalho nas cozinhas um trabalho sinônimo de negritude, né? Como se o trabalho na cozinha não fosse tão importante, né? Ou precisasse ser fiscalizado, as donas de casa precisavam fiscalizar, essa era a ideia divulgada, precisava fiscalizar o trabalho dessas mulheres, né? Porque justamente elas não teriam conhecimento suficiente para isso, né? Então, a gente tem no Brasil um cenário totalmente diferente dos Estados Unidos, e a gente tem, nos anos 50, a difusão forte, né? Não foi nos anos 50, isso veio desde muito antes, mas nos anos 50 a gente tem uma intensificação dessa vinda, né, dos costumes estadunidenses para o Brasil, e que vem também por meio das cozinhas americanas. Então, vejam, além, né, dos armários que vão caracterizar a cozinha americana, uma outra característica é a decoração, são os azulejos. Então, lembram, azulejos estavam muito associados à ideia de limpeza, de higiene, e agora eles vão se ligar à ideia do design, da decoração, do colorido, né? Então, a gente começa a ver... Aqui eu trouxe esse anúncio, que não é para o ambiente doméstico, mas eu acho interessantíssimo, porque o padrão do azulejo, lembra, eles são moranguinhos, não são tomatinhos, mas são moranguinhos no padrão desses azulejos. E aqui é usada essa Duraplaque, que foi uma marca bem famosa de azulejos na época, ficou famosa pelos azulejos decorados, que vendia tanto para as casas quanto para os estabelecimentos comerciais. Aqui, no caso, é uma lanchonete que, por si só, já traz embutido essa difusão do American Way of Life, né? A ideia do estilo de vida americana, e que não vem só como uma ideia, né? Ele também se concretiza no ambiente dos lugares, né? E aqui eu achei muito incrível essa reportagem que chama Cozinhas de Hoje com Vistas ao Amanhã, publicado na revista de decoração Joia, que era direcionada ao público feminino. É uma matéria sobre cozinhas modernas, sobre cozinhas americanas, e eles trazem aqui
diversos azulejos. Dá para ver, gente? São vários azulejos decorados, voltados para a cozinha. E aqui vejam o que diz o texto, né? Você ficará fascinada e em profunda dúvida na hora de escolher os materiais de revestimento para a copa e cozinha. A moda substituiu as paredes inteiras de azulejo em cor única por áreas de azulejos pintados, da Klabin, da Insepa, Keralux. Fórmica, Duraplaque e Formiplaque também revestem paredes, né? Então, aqui a gente tem a própria Klabin, indústria Klabin, produzindo azulejos decorados, né? Eu não sei de onde vieram esses azulejos de tomatinhos aqui, mas a gente sabe que isso era algo comum na época. Aqui eu trouxe essa imagem de outra cozinha decorada, essa com os azulejos floridos, né? Então, vejam, duas características da cozinha americana, né? A ideia de design moderno, um moderno entendido aqui como colorido, né? Como ligado a essa pop art, né? A indústria cultural. E vejam que até o uso da fórmica, né? Que vem do plástico, quer dizer, o uso de plástico é tido como um uso que é associado à indústria, né? E que vai ser muito valorizado nessa época. A ideia de conforto, quer dizer, a cozinha deixa de ser, o esforço, né, é que a cozinha deixe de ser o ambiente relegado, que ninguém, que era só restrito à equipe de empregados, e que passe a ser um ambiente administrado pelas donas de casa, inclusive servindo como sala. Então, a cozinha americana que a gente tem hoje, que é aquela com balcão, também é uma característica que vem dessa época para inculcar a ideia da cozinha combinada à sala. Então, a cozinha deixa de ser um ambiente só de trabalho e passa a ser um ambiente de convívio também. A mesa de fórmica no meio da cozinha traz para a cozinha a sala de jantar. Aqui não é o caso, obviamente, nós estamos aqui numa casa de elite. Mas nas casas de classe média, né, e nos apartamentos, nas kitnets que começam a aparecer agora, a gente vai ter essa cozinha integrada à sala como um único ambiente. E a ideia da racionalização do espaço, que vem muito ancorada na ideia de mecanização. Ou seja, os eletrodomésticos, eles aparecem nessa época com força total, também dentro dessa ideia das cozinhas americanas, da cozinha que é tida como moderna. No Brasil, a gente tem 3 marcos, né, muito importantes para essa difusão da ideia. Em 1930, a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho, o IDORT, que difunde essas práticas de racionalização doméstica dos Estados Unidos. Então, nas publicações desse instituto, a gente vê muito, né, uma valorização dessas cozinhas americanas como cozinhas racionais que deveriam ser incorporadas, inclusive, às classes operárias. Então, existe uma tentativa, nesse momento, de projetos, inclusive, né, que acabam saindo do papel de maneira meio torta, mas que vão tentar levar para as casas operárias também essa ideia de racionalização. A gente está no momento, né, já nos anos 50, de pós-Segunda Guerra, né, de valorização dos Estados Unidos como potência industrial, mundial, enfim. Então, a gente tem essa difusão mesmo, né, do design pop. E, em 1950, a gente tem no Brasil o incentivo à industrialização nacional, com o plano desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, e que aí a gente tem uma difusão, de fato, da indústria de equipamentos para a cozinha. A Valita, a Arno, são todas empresas que começam, nessa época, a produzir equipamentos como liquidificadores, batedeiras, centrífugas, que antes eram só importados, agora passam a ser produzidos no Brasil e vendidos, portanto, de forma mais barata do que antes. Então, há um início, de fato, de popularização. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês como essa ideia da economia de passos chegou ao Brasil, né? Esse aqui é um artigo publicado por Henrique Mindlin, que foi um arquiteto muito conhecido, né, pelo interesse em difundir as práticas racionais na arquitetura no Brasil. E aqui é uma matéria que ele publicou sobre as cozinhas, é um projeto dele para as cozinhas, né, em que ele mostra como as cozinhas deveriam ser ambientadas dentro dessa ótica norte-americana. Então, as cozinhas deveriam ser espaços compactos, né, que é o que vocês veem aqui na casa da Emma Klabin, com superfícies contínuas e divididas no mesmo espaço
entre a área de conservação, então, extinguem-se as dispensas nessa ideia, que eram espaços separados para conservação e armazenamento de alimentos, e as dispensas se tornam os armários modulados que vão ocupar as paredes inteiras. A outra área importante da cozinha é a área de limpeza, são as pias, que representam essa ligação da casa com a infraestrutura urbana. E a terceira área das cozinhas, a área de cozimento, de cocção, que é a área do fogo, né, do fogão, de preferência a gás. Então, essa cozinha americana, ela é uma cozinha... Veja, eu estou falando das ideias nesse momento, não tanto da realidade, mas a ideia, e que a gente pode ver replicada aqui na cozinha da Emma Clabin, são de azulejos e cores, né, design também para as cozinhas. O cerne, o eixo da cozinha vai ser fogão, pia, armários, né, que são as 3 áreas principais que devem estar contidas na cozinha para facilitar o trabalho das donas de casa. E a ideia da simplificação. Essa é uma ideia que vai existir em todos os anúncios dessa época. Então, o trabalho simplificado pela disposição e pela automação dos aparelhos, diminuição das tarefas, né? Liquidificadores, batedeiras, vem poupar a mão de obra das donas de casa e cozinheiras. Também, nessa época, se difunde a ideia de substituição. Então, todos os produtos que são lançados, eles são divulgados como substitutos de algo antigo, que é, então, classificado como antiquado e que é algo que deve ser descartado. Então, por exemplo, né, o fogão a carvão, como eu falei para vocês, vem no lugar do fogão a lenha. O fogão a gás ou elétrico vem no lugar do fogão a carvão. Isso nos anúncios publicitários, né? Os liquidificadores vêm no lugar das peneiras, dos moedores mecânicos, dos raladores manuais. O refrigerador elétrico vem no lugar da geladeira de madeira, do guarda-comida e da despensa, que eram os lugares antes usados para a conservação dos alimentos. Então, se a gente pega os anúncios publicitários e faz uma história da alimentação a partir dos anúncios, a gente tem uma ideia de que houve uma evolução de um pior para um melhor, tanto em equipamentos quanto no próprio espaço da cozinha. Mas volto aqui com vocês para onde a gente está. A gente está no Brasil, um país extremamente desigual, em que as desigualdades sociais são marcantes, com a presença de empregadas domésticas dentro das casas, fazendo tudo, né? Donas de casa nem sempre fazendo. Estou falando aqui de classes médias, né? Classes altas. A gente vai para uma realidade totalmente diferente. E aí, quando a gente analisa os dados do IBGE, em 1960, a gente chega à conclusão de que apenas 22,61% das moradias no estado de São Paulo tinham refrigerador elétrico, em 1960. E 94% dessa porcentagem estava em áreas urbanas e suburbanas. 45,64% dos domicílios tinha acesso a fogão a gás, mas 48,19% permaneciam com a lenha e, muitas vezes, ao mesmo tempo. E aí, a gente vai para o Museu Paulista, em que o que a gente percebe lá nas coleções de objetos de cozinha é que os objetos elétricos, os eletrodomésticos, são mínimos. A gente tem lá exemplares de liquidificadores e batedeiras elétricas, mas o que mais há no acervo são os objetos manuais e mecânicos. Panelas, raladores manuais, pilões, moedores de carne, as colheres de pau, que existem em enorme quantidade, coadores de café. Eu coloquei todos esses objetos aqui de propósito, porque, analisando muito por alto o caderno de receitas, né, que a Emma Clabin escreveu, a gente consegue identificar a presença desses equipamentos também aqui na cozinha da casa, né, pelas técnicas sugeridas, né, nas receitas que ela datilografou e tudo mais. E aqui, nas fotos, né, da própria cozinha, a gente tem uma ideia, né, um exemplo dessa convivência de equipamentos que poderiam ser classificados como de épocas distintas pela indústria publicitária, mas que a gente percebe, na realidade, que conviveram, né? É o caso do fogão a lenha e do fogão a gás numa mesma cozinha. E se a gente tem
se a gente pode dizer assim, mas isso é porque, realmente, as desigualdades sociais no Brasil são imensas, né? A falta de renda, as pessoas não tinham como comprar esses equipamentos. Muitas pessoas, a gente tem que lembrar que em São Paulo ainda havia extrema falta de acesso à eletricidade em diversas áreas periféricas da cidade e falta de infraestrutura urbana. De fato, esses são fatores importantíssimos mesmo na explicação, né, de por que esses equipamentos conviveram. Mas a presença de equipamentos de diferentes tecnologias numa cozinha de elite, na cozinha da Ema Klabin, mostra para a gente que há outros fatores que explicam isso. E esse fator, na minha percepção, é a presença feminina e das empregadas domésticas, né? Então, aí, eu volto com vocês um pouco lá no fim do século XIX, quando a gente tem, né, esse início de... Nossa! Deixa eu aproveitar para tomar uma água. Oi, desculpa. Essas fotos foram feitas nos anos 90. Voltando lá para o fim do século XIX, né? Por que eu vou voltar rapidamente para lá? Já falei alguma dessas coisas, mas acho importante a gente enfatizar. A gente tem uma associação das mulheres com as cozinhas muito longa, muito longínqua, né? Não se iniciou no fim do século XIX. Mas, no fim do século XIX, a gente tem algo muito importante, que são os processos de modernização, né? De urbanização, e que trazem essa ideia, esse início da ideia da cultura de consumo. Quer dizer, vai se deixando de lado a produção para subsistência dentro de casa, né? E passa-se a ter uma rede de comércio onde é possível comprar os alimentos fora de casa, comprar os alimentos prontos. A gente tem em São Paulo um início de industrialização, que não pode ser comparada à industrialização que a gente tem nos Estados Unidos, mas existiu, sim, um início de industrialização em São Paulo, que, inclusive, começou pela indústria alimentícia, né? Porque a primeira grande indústria de São Paulo, Matarazzo, começou com banha de porco enlatada e com óleos vegetais enlatados, né? Então, começou pela indústria alimentícia. Então, a gente tem, nesse momento, o esforço para definir papéis sociais que seriam de homens e que seriam de mulheres. Enquanto os homens são identificados como aqueles que deveriam prover o lar, as mulheres são associadas ao papel de manter esse lar, né? Então, por que isso? Era preciso estabelecer papéis bem definidos para que essa sociedade de consumo, essa sociedade capitalista, pudesse se desenvolver, né? Então, quando a gente tem homens trabalhando nas fábricas e mulheres cuidando da renda, que essa era uma das obrigações da economia doméstica, e cuidando da casa, a gente tem, no ideário da época, um sistema funcionando em equilíbrio, né? Então, não era por acaso, né, que esses papéis foram definidos e institucionalizados, que com o Código Civil de 1916 a gente tem esses papéis definidos e oficializados dentro dos códigos brasileiros, né? Então, a mulher, quando casa, passa a ser uma ajudante do marido, uma colaboradora do marido, e isso é visto como uma modernização, porque deixa de lado o autoritarismo dos senhores coloniais, do período colonial, do período imperial brasileiro. Então, a mulher passa a ser vista como colaboradora, mas ainda assim submetida ao homem, inclusive se ela quisesse, por exemplo, exercer alguma profissão fora do lar. Ela precisava ter autorização do homem, do marido, e isso vai muito tempo. Isso só é alterado nos anos 60, né? Então, a gente tem a propagação desse trabalho culinário doméstico como se fosse inato às mulheres, como se fosse natural, e a gente tem também, logo no momento, né, de esforço de embranquecimento da população, no fim do século XIX, com o fim da escravidão, a gente tem também, dentro do espaço doméstico, o estabelecimento de um modelo branco ou embranquecedor, né, inspirado nos padrões vitorianos e da burguesia europeia, que enaltecia essa função das donas de casa, né? Então, as mulheres, elas seriam um combo, né? O ideal, o papel social das mulheres seria
o ideal seria que elas se tornassem sempre esposas, mães e donas de casa. Assim que elas exerceriam a função social destinada às mulheres, né? Isso era institucionalizado na época, isso estava em todos os manuais domésticos e também nos próprios anúncios, como esse que eu queria mostrar aqui para vocês, que é um anúncio de 1895, de um trem de cozinha de uma casa de ferragens, que é onde se vendiam os equipamentos de cozinha, né? E aqui eles usaram a imagem de uma mulher de avental fundida a esse trem de cozinha, né, para representar, para divulgar a venda desse sortimento. O trem de cozinha eram os objetos básicos que se utilizavam na cozinha, né? Eles tinham esse nome, ou bateria de cozinha também, né? E aí a gente vê desde esse momento, né? Eu trouxe aqui alguns objetos que estão em exposição no Museu Paulista, e a gente tem até hoje isso, né? Que é essa profusão de objetos de cozinha com flores, com pintinhos, galinhos, motivos de animais, né? Coraçõezinhos, motivos fofos. Até hoje, eu acredito que todas vocês aqui têm panos de prato em casa, com esses detalhes, né, de flores e tudo mais. Isso se tornou um padrão. Por quê? Né? Porque desde o fim do século XIX, né, desde o desenvolvimento da indústria de bens de consumo e tudo mais, e até anterior a isso, a gente tem uma associação da identidade feminina com a ideia de natureza, em oposição à construção de uma identidade masculina que é associada à cultura, ao fazer, a um trabalho que é tido como produtivo. Então, se dentro da casa a gente tem a figura do homem da casa sendo concretizada, materializada por meio de bustos, de retratos, do escritório masculino, que é altamente personalizado em torno da figura daquele homem, com objetos relacionados à história dele, né? A gente tem, nos outros ambientes, uma profusão de objetos que marcam a presença das mulheres como donas da casa, como economistas do lar. O que são esses objetos? A imensidão de cortinas, abajures, carpetes, tecidos de sofá com motivos florais, com motivos de folhas, com motivos românticos. A gente tem os objetos que até a Vânia Carneiro de Carvalho, minha orientadora, né, hoje supervisora lá no Museu Paulista, estuda, que são as fêtes galantes, ou os bibelôs de cortesia, aquelas imagens românticas mesmo, que remetem, né, ao Fragonard, ao século XVIII francês, né? Então, tudo isso faz com que os vestidos, as roupas que as mulheres usam, que também são floridas, que também têm esses motivos, se confundam com a decoração da casa, né? E na cozinha não é diferente. Na cozinha, a gente vê esses florais escapando para os objetos de cozinha, e aí eles têm uma função ainda maior, porque, além de marcarem, de feminizarem a cozinha, sacramentarem a cozinha como um espaço feminino, eles também encobrem a força, o peso do trabalho doméstico, do trabalho culinário. Então, ao enfeitar esses objetos dessa forma, né, tinha-se a ideia de encobrir esse trabalho culinário. Quer dizer, ele não é um trabalho, ele é um ato de amor, algo inato, algo natural às mulheres, né? E, inclusive, concretizado mesmo, né, na forma desses motivos românticos. Não sei se dá para ver aqui, mas a gente tem lá vários bicos de crochê que eram feitos no formato de galinhos, de pintinhos, e que eram usados para cobrir os bules, né, o bico do bule. Também as toalhas que eram usadas para encobrir filtros, fogões, toalhinhas. Aqui eu trouxe dos muitos motivos que eram publicados nas revistas femininas, né, para as mulheres bordarem e fazerem em casa, né? E aqui uma série de decalques, né, isso é dos anos 20, decalques de flores que eram vendidos para serem colocados, aplicados nos objetos de cozinha.
Quando a gente vem para os anos 50, com a vinda desse modelo de cozinha americana para o Brasil, e a gente tem a ideia dos azulejos decorados, a gente tem também uma permanência dessa romantização do trabalho culinário. Muda a forma, mas se mantém essa associação ao trabalho culinário. Lembram da cozinha de fórmica rosa, fundida a mulher rosa, a cor rosa, né, como uma representação feminina, né? Então, o modelo de cozinha americana, ele vem para o Brasil dentro de uma suposta ideia de racionalidade, né, que tinha uma função de emancipar as mulheres, né, de tornar as mulheres autônomas e facilitar o trabalho nas cozinhas. Então, os azulejos, né, um exemplo, né, mas toda a cozinha americana ela vem dessa maneira complexa. Ela mantém a associação das mulheres dentro da casa, ao mesmo tempo que, contraditoriamente, se enquadram no modelo racional que tinha a função de emancipar as mulheres. E aí, vejam, eu trouxe essa imagem aqui que eu fiquei assim encantada quando eu vi, que é uma matéria, uma reportagem na revista Joia, que traz a mulher, é um ensaio de moda, que eles usaram as cozinhas como cenário, e vocês vejam que a mulher ela usa flores para decorar a cozinha, mas ela está dentro da cesta de flores. Quer dizer, ela é parte desse floral, né, desses arranjos, da cozinha. Ela é a cozinha também. Ela é a decoração da cozinha, né, não só o ente responsável por ela. E o texto, né, cozinha-se agora enfeita-se com flores e com moda. Então, a gente tem essa ideia da emancipação super divulgada nos anúncios. Eu trouxe aqui um exemplo do liquidificador Valita, né, que se vende dessa forma. Esta criada elétrica me ajuda na copa e na cozinha. Então, a ideia de que os eletrodomésticos eles iam substituir o trabalho das empregadas vem dos Estados Unidos, né? Vem da crise dos criados lá do século XIX nos Estados Unidos, vem para o Brasil dessa forma, mas aqui a gente vai questionar essa ideia. Será que se estabeleceram dessa forma, né? E aqui, ainda não só pela presença de empregadas, mas aqui eu trouxe esse texto da Raquel de Queiroz, em que ela questiona a facilitação suposta desses instrumentos culinários, né? Ela diz assim, olha, experimente fazer uma maionese num liquidificador. São 3 minutos. Mas depois há que desmontar o aparelho, limpar com o dedo e quase sempre cortar-se as lâminas e todas as demais peças, uma a uma, banhá-las no detergente, escaldar para tirar o cheiro, enxugar, armar de novo. Às vezes leva mais tempo do que bater a maionese na colher, à moda antiga. Nesse texto, Raquel de Queiroz criticava os fabricantes de equipamentos domésticos, porque essa tecnologia vinha de uma indústria que era comandada por homens e que produziam equipamentos que iam ser usados pelas mulheres. Então, nesse momento, se questiona a ideia, puxa, mas então o liquidificador é emancipador? Ele vai me ajudar na cozinha ou vai me trazer diversas outras tarefas? E a gente sabe que as receitas no liquidificador, o liquidificador veio com a ideia de que tudo podia ser feito no liquidificador, e a gente sabe que isso não é verdade, né? As peneiras, por exemplo, que o liquidificador se vendeu muito como um substituto das peneiras, mas as peneiras continuaram sendo usadas, cada peneira para sua função, cada tipo de peneira, peneira de palha, peneira de taquara, peneira de metal, de seda, as peneiras continuaram sendo usadas para complementar o trabalho feito pelos liquidificadores, né? Então, a gente tem alguns objetos lá do museu, uma batedeira elétrica, por exemplo, que a gente contou, e há 32 peças nessa batedeira, que precisam ser desmontadas se você quiser limpar de maneira adequada, e que não deveria ser fácil reconstruir depois essa batedeira para um posterior uso. E quando a gente fala em emancipação pelos equipamentos, a gente também precisa perguntar, emancipação de quem? Né? Porque as empregadas continuaram nas cozinhas. Aqui na casa da Ema Klabin, a gente tinha um séquito de empregadas, e um dado muito interessante que eu soube aqui, me corrijam depois se eu estiver errada, mas me contaram que a dona Ema Klabin ela tinha uma preferência por empregadas, copeiras,
que fossem imigrantes, europeias. Isso era muito comum nas classes mais ricas, né? Se usava trazer pessoas, inclusive, né, de fora, de Portugal, principalmente, para trabalhar no serviço da casa, como copeira, como governanta, porque tinha essa ideia de que elas teriam uma formação dentro desses padrões europeus de cuidado da casa e tudo mais, e poderiam servir a essas elites que estavam, né, que se construíam também dentro desses padrões. Mas a cozinheira da casa da Emma Clabin vinha da Bahia. Ela queria que viesse da Bahia. Tinha essa exigência da cozinheira baiana. E aí a gente entra em diversas questões, né? Mas também na questão de que não só para a Emma Clabin, mas de maneira generalizada, né, as mulheres negras tinham essa associação imediata com a cozinha, né, com o fazer e com o saber culinário, que por vezes era valorizado, de fato, né, mas era uma valorização sempre dúbia. Né? Aqui mesmo vocês veem essa propaganda das cozinhas Todeschini, né? De 1979. A melhor maneira de segurar a sua empregada. Né? Hoje, para a gente, parece uma coisa horrível, mas assim, faz pouco tempo que a gente tem noção disso. Né? Porque isso é algo extremamente comum, essa presença, né, das cozinheiras negras é extremamente comum ainda hoje, e foi ainda mais comum nessas últimas décadas do século XX. E a presença de empregadas domésticas, né, que, para mim, é um desses fatores principais, essa permanência dos objetos antigos e novos, né, tidos como antigos e novos dentro das cozinhas, por vários motivos. Primeiro, porque, se existia alguém que fazia tudo, por que eu vou investir em equipamentos, em eletrodomésticos? Né? E aqui mesmo, na Casa Emma Clabin, a gente tem a ideia de que não existia, por exemplo, lavadora de roupa, não existia lavar-roupa, né? Máquina de lavar roupa. Então, assim, existia essa ideia de que, se há a empregada fazendo tudo, por que eu vou investir em equipamentos? Segunda coisa, empregadas quebram. Essa é uma ideia generalizada. As empregadas não podem usar equipamentos super tecnológicos porque elas vão quebrar, porque elas não sabem manusear. Então, se separa. Tem uma pesquisadora, Elizabeth Bortolaia Silva, que fez uma pesquisa em casas de Campinas, nos anos 90, e ela mostra isso super bem, como que em várias casas de classes médias existia uma separação de objetos na cozinha. Então, existia uma geladeira, por exemplo, frost-free, mas que não era utilizada no dia a dia, era utilizada para ocasiões especiais, guardar aquilo que a família consumia, mas que a empregada não usava diretamente. O forno autolimpante. O forno autolimpante tem depoimentos de mulheres que não achavam que não seria bom, porque a empregada ia estragar o autolimpante. Então, não ia funcionar. Então, essa ideia da quebra também é generalizada. Né? E também, isso tudo faz parte de uma moral escravista que está em nós, né? Está na sociedade ainda hoje, e que torna essa presença maciça das empregadas. O que não quer dizer que as empregadas domésticas, as mulheres, de maneira geral, não tenham resistido a essas tecnologias de maneira talvez inconsciente, mas muito proposital ao mesmo tempo, por mais contraditório que isso possa parecer. Porque lembra o que eu falei de como que os objetos, a ação, os hábitos, né, com os objetos, eles estão entranhados na gente. Então, a ação que a gente tem de resistir a um objeto que vem acabar com um conhecimento, com um saber nosso, também é uma forma proposital de resistência. Né? Porque é no dia a dia que você resiste, se opõe àquele objeto de maneira autônoma, né? Você se coloca como dona daqueles saberes, daqueles poderes, um autorreconhecimento, né, dos saberes e dos usos daqueles objetos contrários àquilo que vem de fora. Isso fica bem claro aqui nas colheres de pau. Né? As colheres de pau, por exemplo, né, elas foram muito divulgadas quando os liquidificadores e as batedeiras, o que eles são? Né? Eles são objetos que eletrificam o
o uso das mãos no mexer das massas, né, no mexer dos alimentos, né? Então, eles também foram divulgados dessa forma, né, como substitutos de diversos objetos. Mas a gente tem a colher de pau seguindo por muito tempo como a melhor colher para determinados preparos, né? Então, tanto é que a gente tem a permanência da colher de pau até hoje, né? Aqui eu trouxe alguns trechos, né, que mostram muito bem isso, né? Helena Sangirardi, a Teresa de Paula Pena, que foram colunistas muito importantes de culinária na revista O Cruzeiro, elas diziam, né, é bom lembrar sempre que é incomparavelmente melhor bater um bolo com colher de madeira do que com outra qualquer, né? No Jornal do Brasil, uma matéria de 1969 sobre os objetos essenciais para a cozinha trazia a seguinte informação, né? Apesar de ser a mais rudimentar de todas, não existe outra melhor para fazer refogados ou mexer o feijão. E a Cacilda Seabra, outra colunista invisibilizada, mas que foi muito importante e escrevia na revista Cigarra, dizia o seguinte, para uma maionese: ponha o creme da maionese numa tigela de louça e bata-o com colher, girando continuamente. Pode usar a batedeira elétrica, mas lembre-se que, se bater demasiado, o creme se transformará em manteiga. Então, vejam, a colher ainda usada e tida como melhor. É uma resistência pequena? É, muito pequena. Mas eu acho que é nessas pequenas brechas que a gente encontra no cotidiano que se formaram em poderes que não podem ser menosprezados, né? Saberes são poderes, né? E a gente vê isso muito claramente até na forma como as colheres de pau foram usadas, inclusive, como arma. Não só as colheres de pau, como os rolos de pastel, os rolos de massa, de madeira firme, maciça, foram usados na constituição da imagem de uma mulher poderosa, firme, mandona, né? Que manda nas pessoas. Eu trago aqui esse trechinho de uma música que foi interpretada pelo Noite Ilustrada, em 67, em plena ditadura militar, que dizia o seguinte: lá no quartel, quem é o tal? É o coronel, mas chega em casa Sua Excelência, faz continência para o rolo de pastel. Então, a gente tem esses objetos também construindo, ao mesmo tempo que eles associam as mulheres ao cozinhar, eles também mostram, né, como que as mulheres se apropriavam desses objetos de outras formas. E aqui, voltando, né, para as cozinhas, acho que eu já falei bastante disso, nessa presença das diversas formas de cocção. A gente tem, já no fim do século XIX, começo do século XIX, na verdade, a formação de uma expressão para designar mulheres boas cozinheiras, que é cozinheira de forno e fogão. São as mulheres que sabiam, que dominavam o fogo, tanto do forno, que era um equipamento separado do fogão, né? Quer dizer, tanto de doces, quitandas, bolos e pães que eram feitos no forno, quanto os alimentos triviais do dia a dia feitos no fogão. E a gente tem a permanência de diversos tipos de fogo dentro de uma casa como a Ema Klabin, certamente porque existia uma preferência pelo sabor dos alimentos feitos no fogão a lenha. E cozinhar no fogão a lenha, não sei se vocês já cozinharam, não é fácil. É muito difícil, é necessário um saber, um conhecimento sobre isso. E aí, para terminar, gente, essa conversa, né, sobre mulheres, eu queria trazer para hoje, né, como que as cozinhas, além de tudo, foram fontes importantes de renda, de reconhecimento, locais de convívio, né, de reuniões, nas quais as donas de casa, muitas vezes, e isso é um exemplo aqui da casa, se tornavam convidadas, né? Então, tem uma foto lá na exposição Tempos de uma Casa que mostra um Natal dos funcionários sendo comemorado na cozinha e a dona Ema Klabin lá, meio de cantinho, né, entrando ali. Ela se torna um adendo a essa cozinha, uma convidada nesse momento, né? As cozinhas como lugares de luta política e de soberania alimentar, acho que é um tema super atual, importante, porque muitos movimentos feministas de agroecologia têm retomado muitas campanhas, né, contra a fome, projetos contra a fome, têm trazido o protagonismo das mulheres à tona, porque elas são dotadas desse saber e podem transmiti-los e podem tornar isso uma luta, uma resistência contra industrializados, ultraprocessados, que a gente sabe, naquele momento, lá nos anos 50, eles eram valorizados, né, como modernidade, mas hoje a gente sabe o quão mal eles fazem e o quão
contribuem para a fome no Brasil, que não é só fome de não ter nutrientes, não ter o que comer. A fome é muito maior do que isso, é também cultural, né? Deixo aqui esse vídeo para vocês, Cochichos de Cozinha, Afeto e Política, que mostra muito isso. São vários depoimentos, depois, se vocês puderem procurar no YouTube, sobre a cozinha como esse espaço de transformação. E eu trouxe aqui uma imagem de uma artista, Carol Ambrosio, que eu acho assim incrível, foi incrível conhecer o trabalho dela, ela está aqui até, porque aqui eu trago duas releituras, né, do poder das cozinhas e dos objetos de cozinha. Uma releitura pela arte e a outra pelo ativismo. Então, vou ler aqui só para terminar. A luta pela efetivação do acesso à comida de verdade, entendida por nós como aquela que integra a alimentação saudável, sustentável e equitativa, requer uma reflexão sobre a importância da atividade culinária para romper com as relações de dependência, dominação e submissão que nos atravessam, tanto na gestão da alimentação cotidiana, quanto na consolidação da cozinha como espaço de trabalho emancipador para mulheres. Esse texto é da Gabriela de Lima Silva e da Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira, que são duas agroecologistas. E é isso, gente. Muito obrigada. Gostaria muito de ouvir agora vocês, a opinião de vocês sobre a cozinha da Ema Klabin, o que mais vocês tiverem para compartilhar, né? Você vai deixar... Obrigada, gente. Muito obrigada pela paciência. Gente, agora a gente vai ter uns minutinhos para perguntas, comentários. Alguém quer começar? Aqui no microfone. Seu nome? Meu nome é Cristina. E foi muito interessante a sua apresentação, porque eu passei por todas essas fases. Nos meus 75 anos hoje, eu vi tudo isso acontecer. Então, foi muito rico, muito interessante. E eu me transformei, depois da minha aposentadoria, numa pessoa que gosta de cozinhar e que aprecia e estou me relacionando com a cozinha. Por isso que eu vim hoje aqui. Agora, o que eu queria saber é como isso que porque você parou numa hora muito interessante, né? Como isso tudo se conecta com o que a gente vê hoje, com essa gastronomização, com os programas todos na TV. Eu achei que falta essa parte, né? Como é que evolui para isso onde a gente está agora? E, na realidade, o que eu observo com os mais jovens, que também correm da cozinha, né? Que toda essa gastronomização não virou um amor pela comida, pela cozinha, pela comida que você faz em casa, que você oferece para o namorado, para o marido, para o filho. Muito interessante, gostei muito, mas eu achei que faltou essa última parte. Pois é, eu trabalho na área de história, então é sempre um desafio trazer para a atualidade, né? A minha pesquisa, na verdade, ela é bem focada até os anos 60, né? Mas eu acho que isso que a gente vê hoje, essa gastronomização, como a senhora colocou, eu acho que mostra muito para a gente como existe uma diferença enorme entre o que é tido como gastronomia e o que é tido como culinária, cozinha. São coisas muito diferentes, de fato, né? Gastronomia, o próprio conceito do termo é o pensamento sobre cozinha, né? A organização do discurso, né? do que se entende sobre culinária. Mas eu acho que ainda a gente tem uma valorização grande dessa gastronomia associada ao mundo público, aos restaurantes. E isso fica muito claro hoje com os diversos reality shows, né? Que a gente vê lá, mesmo nas competições que trazem cozinheiros ditos amadores, é sempre para tentar enquadrá-los em padrões da gastronomia, que são totalmente diferentes, embora bebam na fonte da culinária doméstica,
que é outro aspecto, né? Outro âmbito, digamos assim, tudo que a gente tem até hoje na gastronomia, eu acho que, não vou generalizar, mas muito das escolas de gastronomia hoje ainda se pautam em padrões da gastronomia francesa, né? Tudo isso embasa esses reality shows, a maioria deles, né? Embora tragam questões brasileiras, muitas vezes, mas pode perceber como os padrões que são valorizados ainda são os padrões de uma gastronomia internacional, né? E o que é a culinária, por outro lado? A culinária é essa cozinha do dia a dia, essa cozinha trivial que foi menosprezada, invisibilizada por séculos, né? Ao longo de todo o século XX também. O que a gente percebe quando estuda as cozinhas é que a cozinha é um assunto complexo justamente porque é extremamente contraditório, né? Ao mesmo tempo que busca a modernização no espaço, reproduz estruturas arcaicas, escravistas, antigas, né? Então, as cozinhas domésticas são esses espaços que foram valorizados por um lado, mas que, no senso comum, de maneira geral, continuam sendo invisibilizadas, na minha opinião. Acho que é por isso que a gente tem, ainda hoje, tanto esforço para falar sobre soberania alimentar, sobre alimentos saudáveis, né? Não processados, não ultraprocessados. Então, eu acho que tudo isso são assuntos importantes hoje em dia, porque ainda falta a gente reconhecer a importância dessa culinária doméstica, falta reconhecer que as mulheres que trabalharam nas cozinhas e foram associadas a ela por tanto tempo, independentemente da cor, da origem, da classe social, elas têm saberes. Existiram saberes e técnicas culinárias, né, importantes nessa cozinha doméstica, que talvez seja o que a gente possa definir, classificar como cozinhas brasileiras, né, mas que ainda eu acho que falta um caminho. Mesmo em muitos restaurantes que a gente vê, quando vão valorizar a gastronomia brasileira, o que se valoriza geralmente são os ingredientes, né, o uso dos ingredientes, mas e as técnicas? Felizmente, a gente vê um movimento mudando isso, né? Movimento forte, até principalmente em São Paulo. Mas quando a gente vai para outros lugares do Brasil e tudo mais, o que a gente percebe é uma valorização do ingrediente brasileiro. Mas e as técnicas? Onde que estão as técnicas culinárias nossas? Para mim, são essas técnicas femininas, né? Eu não quero normatizar que elas são próprias das mulheres, não é isso, mas elas foram construídas por mulheres ao longo do tempo e ainda são invisibilizadas. Eu entendo dessa forma, vejo dessa forma essa gastronomização, como a senhora colocou, né, das cozinhas, e que talvez explique um pouco dessa contradição, né, de interesses, né? Não sei. Não sei se respondi sua questão. Deu uma aula, na verdade, né? Primeiramente, obrigada por partilhar isso, né, tanto conhecimento e isso trazido de uma forma tão contemporânea, né, para a nossa realidade. Isso, para mim, foi muito rico. Meu nome é Shirley, eu trabalho na área de restaurantes corporativos também, cozinhas de grandes volumes de refeições. E eu consegui conectar isso muito com o dia a dia, né, porque o que a gente tem hoje nas cozinhas de grandes volumes, né, cozinhas corporativas, é um público predominantemente feminino, né? E diferente do que nós tínhamos anos atrás, as mulheres hoje elas estão trazendo essa ancestralidade do conhecimento culinário, da técnica, né, da feminilização da refeição, da comida feita com carinho, né, para os restaurantes. É uma tendência, como você disse, aqui em São Paulo a gente vê isso, né, muito mais amplo, mas isso tem ganhado força também para outros territórios e no Brasil caipira, né, rural, isso ainda é muito forte, ele só não é muito valorizado, né? Agora, com relação no início da minha carreira, por exemplo, há uns 30 anos atrás, a gente via a força masculina em posições de liderança na cozinha. As mulheres estavam sempre na retaguarda como apoio também, como assistentes, né? Mas quem aparecia era o do chapéu grande, eram os homens, né? E hoje em dia a gente vê isso diferente. Eu acho que isso é muito positivo, mas ainda reflete também uma dificuldade da mulher no mercado de trabalho, em buscar por posições
né, onde não necessariamente tenha um trabalho menos agressivo, porque o ambiente da cozinha é um ambiente agressivo. Além disso, existe a dificuldade, por exemplo, de conciliar. Para a mulher que trabalha em cozinha, conciliar com a vida doméstica, com o cuidado dos filhos, né? É um ambiente muito masculinizado ainda. Não falo só pela presença masculina, mas pelo conceito, né? Acompanhar a vida escolar, levar ao médico. Então, é muito desafiador. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Enfatizar o poder do conhecimento, né, que a mulher tem, para que ela ganhe também a valorização que ela precisa nesse ambiente. Então, assim, eu gostei muito da sua pesquisa, vou me aprofundar nesse material, se você depois puder compartilhar, enfim, onde você divulga tudo isso, porque faz muito sentido, né, trazer essa voz, né, para esse lugar também. Obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário, fico feliz. Eu acho que a gente precisa entender a história, né, para poder pensar o presente mesmo, né? E eu entendo totalmente isso que você está falando, complementando a resposta que eu estava dando até para a Cristina, é isso, né? Porque essa gastronomia que foi construída por homens, associada a homens, como se só os homens tivessem técnicas, né? Como se só os homens pudessem liderar. Isso está muito entranhado mesmo, né? Nesses fazeres todos. No ambiente das cozinhas profissionais, né, essa diferenciação que a gente tem da cozinha dita profissional e dessa cozinha dita amadora, que é a cozinha de casa, né? Então, sim, eu acho muito importante que a gente possa trabalhar, ter consciência disso, em primeiro lugar, mas pessoas como você podem agir nesse sentido também, né? Então, isso que eu acho super importante e super válido. Eu fico feliz de poder trazer uma pesquisa na área de história, feita em museus, né, para os dias de hoje, porque acho que essa é a função mesmo, né, que a gente possa entender a atualidade, como chegamos aqui, né, para a gente repensar mesmo algo que está muito entranhado. Eu trouxe até, não sei se eu tinha colocado aqui, eu tinha trazido, acho que eu pus aqui no fim, alguns dados que mostram, né, como que as mulheres... Olha, as mulheres ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas ao trabalho de cuidado não remunerado por dia. Né? Veja, é uma contribuição gigantesca. Mas muitas dessas mulheres elas têm duplas e triplas jornadas. Né? Então, o trabalho doméstico ainda é feminino. Aí, olha, no Brasil, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? 96% das cozinhas domésticas no Brasil, dessa amostra, né, são lideradas por mulheres. As mulheres dedicam 21,3 horas semanais ao trabalho doméstico, 10 horas a mais que os homens. Então, assim, e nesse contexto, né, dificilmente só fazendo trabalho doméstico, tendo de fazer outros, realmente é praticamente impossível, né, conciliar. Eu acho que qualquer uma aqui que tem filhos, que tem, enfim, que tem um companheiro, ou, enfim, que seja homem, sabe o quão difícil é que, mesmo tendo uma visão feminista, que eles entendam isso, incorporem isso, né? Porque a gente ainda está muito forte, né, no nosso fazer diário, no nosso cotidiano, essas estruturas patriarcais e racistas, né? Porque também, segundo a PNAD de 2024, 93,5% dos trabalhadores domésticos são mulheres. E destes, né, 69,3% são negras, né, e 30,7% não negras. Então, é um assunto urgente ainda. Né? Viviane, bom dia. Obrigada pela partilha. Eu trabalho no Museu da Inconfidência e tem sido observado o papel das quitandeiras, das doceiras, sobretudo, na comunicação durante esse período, né, de busca por autonomia do país. Então, tem um papel da mulher que, ainda que ligado à cozinha, no fazer, na compra de enfim, produtos, né, para a cozinha e na venda de doces, esse papel que contribui para que um movimento como esse acontecesse. Eu acredito que outros movimentos, né, de busca por autonomia do país tenham incluído mulheres. Em algum momento das suas pesquisas, esse tópico foi tocado, e eu fiquei super curiosa para saber se, eventualmente, tem algum achado nesse sentido. Obrigada. Então, as quitandeiras têm uma importância fundamental. Eu adoro esse tema. Né? A minha pesquisa ela começa um pouco depois do período, ela foca, né, um pouco depois do período do fim da escravidão. E as quitandeiras,
como mulheres negras que carregavam, que vendiam, né, na cidade, doces, quitandas e tudo mais. Aqui em São Paulo é um fenômeno bem importante, né, durante o período da escravidão, e que depois se transforma, né, porque no fim do século XIX a gente tem aqui, na cidade de São Paulo, inúmeras políticas que vão proibir o trabalho das quitandeiras, né, o trabalho de venda ambulante, o que não elimina esse trabalho, né, esse trabalho continua. Né, as quitandeiras foram essas escravizadas ou mulheres libertas de ganho, como se chamava, né, que elas vendiam os produtos feitos nas casas grandes na rua. Mulheres pobres brancas também participavam desse comércio, também eram quitandeiras. A gente tem diversas quitandeiras conhecidas aqui em São Paulo, e, para mim, elas tiveram uma participação fundamental na própria abolição da escravidão, porque era nas ruas, nesse território das ruas, que era o território delas, que elas conseguiam se juntar, se unir, né, em prol de causas maiores, inclusive, né? Com o dinheiro que elas recebiam e que elas podiam guardar, elas também compravam a própria forria, né? Elas também faziam renda, né? Tinham mecanismos, inclusive, às vezes, não explícitos, né, não oficiais, para conseguir fazer isso, que mostra essa agência das mulheres escravizadas. Né? Agora, a minha pesquisa ela já vai um pouquinho depois, então eu não trato especificamente das quitandeiras, mas eu trato muito de como que as quitandas permaneceram, né, como uma prática feminina, ligada às mulheres, e como que as quitandas foram importantes para a geração de renda, mesmo nas classes médias, porque era vista como um trabalho fora do lar aceito, né? Porque era um trabalho misto, misturava essa domesticidade com esse vender fora de casa. A mãe e a tia do Mário de Andrade, elas que tinham uma classe social, né, que eu sempre classifico como oscilante, elas vinham de uma classe média, mas passaram por momentos de pobreza, de ter que vender a casa para comprar outra, enfim, menor, e num bairro periférico, que era a Barra Funda, que é onde hoje se localiza, né, o Museu Casa Mário de Andrade. Elas trabalharam como doceiras, né, fazendo quitandas para vender, tiveram esse trabalho, foi extremamente importante para elas como renda, e elas tinham esse reconhecimento também na sociedade, um reconhecimento que o próprio Mário de Andrade se apropriou como parte de uma imagem dele. Então, os encontros modernistas, por exemplo, que eram realizados na casa dele, ficaram conhecidos pelos doces e pelas quitandas produzidas pelas mães, que ele chamava de mães, né? A mãe e a tia. A tia nunca se casou e viveu a vida inteira com a família, né? A mãe era viúva, né? Eles se mudam para essa casa de classe mais baixa quando o pai morre e tudo mais, e elas continuam com esse trabalho, né, para fora. Então, as quitandas, para mim, elas são muito importantes. Elas agenciaram toda uma emancipação dessas mulheres, uma autonomia financeira mesmo dessas mulheres, tanto no período da escravidão quanto posterior a ele, né? E no que ficou do fazer. Fora que, para você fazer as quitandas, existe um conhecimento incrível, né? Que a gente nem passa perto do que a gente faz hoje. Para você saber as temperaturas, para você saber temperar o forno, por exemplo, que se usava essa expressão, né? Temperar o forno, saber a temperatura do forno a lenha. Tinha toda uma mobilização corporal, né, de você encostar a mão, de você colocar uma folha de bananeira, saber o tempo que ela demorava para pretejar, para você saber qual que era a temperatura dentro do forno, a ordem das quitandas que você colocava dentro do forno. Era tão complicado que existia um dia para você fazer as quitandas, que se chamava Dia da Quitanda, né? As meninas eram ensinadas, as filhas eram ensinadas a usar o forno nesse dia, né? Então, elas tinham que estar com as mães para poder aprender esse ofício que era generalizado, né? As quitandas ligavam mesmo, né, um saber tanto das mulheres que trabalhavam nas casas mal remuneradas como empregadas, quanto das donas de casa não remuneradas, né? Então, assim, eu adoro esse tema. Acho ele incrível. Tem um livro muito
incrível que eu tenho usado como referência para muitos estudos, que é da Thaís Machado, não sei se você conhece, Um Pé na Cozinha. É uma referência fundamental e ela trabalha, tem um capítulo enorme sobre as quitandeiras. Ela fala muito dessa agência das mulheres negras na construção de saberes e de autonomia. É muito legal. Pelo nosso tempo, a gente tem mais 2 perguntas. A gente faz elas diretamente, pode ser? Depois encerra. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Vou conhecer a casa ainda, né, e de abrir esse tipo de discussão a respeito da cozinha, da valorização da cozinha e da mulher na cozinha, né. Na minha história, eu me chamo Antônia, tenho 47 anos. E, na minha história de vida, a minha mãe me ensinou a trabalhar e me passou uma mensagem de que a mulher que não ganhasse o dinheiro dela, que não tivesse a profissão dela, ela não teria direito à voz. Ela foi, e ainda é viva, uma mulher que sempre esteve muito ativa na cozinha, mas ela mesma invisibilizou o poder disso. Então, ela se tornou cabeleireira, eu cresci dentro do salão junto com ela, e trabalhei dos 8 aos 38, achando que eu ia morrer fazendo isso. E tive a oportunidade de parar, cansei de estar ali dentro daquele espaço de um salão de beleza, que também é um ambiente feminino, mas eu senti que esse papel da dona de casa e da cozinheira era um papel que foi muito menosprezado por ela mesma, por toda a sociedade, e eu não... Era a última coisa que eu queria na minha vida, ser uma dona de casa. E quando eu me vi dentro de casa e cozinhando, e quando você coloca que a mulher que domina o fogo, a mulher que domina o fogo foi o que eu descobri, né? Esse poder alquímico de você mexer, de você transformar alimentos, de você transformar sentimentos dentro daquele fogo, foi uma coisa que, para mim, foi muito libertadora, né? E me empoderar como mulher, de assumir esse papel. Então, assim, a minha fala é mais um agradecimento mesmo, né, dessa chamada para as mulheres despertarem esse poder que foi tão diminuído, foi colocado num lugar para ser escondido, né? E tudo que foi falado, né, tem a história da cozinha como um lugar de trabalho, que também é valorizado, é um dos meus trabalhos hoje. Eu sou culinarista vegana, segui essa linha, né, de trabalhar com esse tipo de alimentação que busca a saúde. Mas, além dessa parte do trabalho, essa parte em casa, desse poder que a gente tem de tanto se nutrir as nossas relações e os nossos sentimentos, de usar esse lugar, de ressignificar esse lugar da cozinha. Tá? Muito obrigada a todas a oportunidade. Obrigada, Viviane, muito obrigada pela sua pesquisa. Por todos os comentários. Foi muito, muito bom saber de tudo isso, né? E, de fato, tanto que eu uso esse conceito, né, do Daniel Miller, dos objetos humildes, para falar justamente de poderes, né, e resistências que foram construídas pelas mulheres num viés subliminar, quase, no inconsciente, sabe? Muitas delas não tinham, de fato, noção de que estavam ali tendo esse poder, desenvolvendo um saber, né, transmitindo um saber para as outras. E, principalmente, porque era colocado para elas toda essa função como uma obrigação e não remunerada, né, nunca foi reconhecido como um trabalho. Então, assim, eu questiono muito a ideia do trabalho, do ato de amor, que é tão usado até hoje, né? Óbvio que é. Eu também cozinho para minha filha, é um amor que eu tenho por ela, mas é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que a gente precisa sair dessa chave do amor para entender como que esse amor foi aprisionador também por muito tempo. E você sabe que também a sua fala me lembrou muito das feministas da segunda onda, né, chamada, enfim, segunda onda dos anos 70, que demonizaram o trabalho na cozinha, né? Então, para você ter uma ideia, numa biblioteca de Harvard, os cadernos de receitas que existiam, os livros de receitas que existiam nesse espaço e que vinham sendo doados, né, pelas mulheres, eles chegaram a cogitar a queima de todos eles.
né? Porque eles representavam justamente essa opressão das mulheres, né? Era algo muito similar ao sutiã, por exemplo, né? Então, a culinária, o espaço doméstico, ele sempre foi tratado por esse viés. Acho que é mesmo recente essa redescoberta e uma revalorização de algo que sempre existiu, né? Alguém comentou isso, sempre existiu, as mulheres sempre estiveram ali, o conhecimento, os saberes, as técnicas, a tecnologia feminina sempre esteve ali, mas nunca foi reconhecida. E eu acho que a gente ainda tem um caminho longo ainda para isso, né? Mas muito obrigada. Vivi, muito, muito obrigada. Sempre uma delícia aprender com você. E eu tenho uma consideração, uma dúvida e uma hipótese. A primeira, uma consideração, eu acabei de mudar de casa, então estava num processo de busca de cozinha. E aí eu lembrei aqui, compartilhei com a Cíntia, que nesse processo, inclusive foi a cozinha que eu comprei, tinha acabado de ser lançada agora em junho, da Madesa, e eles definem assim: a linha Vick da Madesa é a escolha ideal para quem busca transformar a cozinha em um ambiente sofisticado, atemporal e prático. Inspirada no clássico estilo americano, a linha Vick traz um design que resgata a beleza duradoura e resiste às tendências passageiras. Então, como isso ainda está presente no imaginário brasileiro e agora talvez num processo até de retomada de uma estética que está ligada a tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje. A outra, você falou brevemente sobre essa questão da cozinha integrada, que muitas vezes a gente também chama de cozinha americana, que é integrar copa com cozinha. E eu queria te perguntar se a gente pode colocar uma hipótese de também isso estar ligado a uma mudança na relação com o trabalho doméstico dentro da cozinha, porque também tem uma... até me lembra o Que Horas Ela Volta, que Regina Casé, né, de 2015, que é uma cozinha fechada, né, que é uma cozinha de elite ainda, também num contexto diferente, mas uma cozinha de classe média já tem uma mudança dessa relação com o trabalho que integra os ambientes de alguma forma. E a última coisa que eu queria perguntar é... A gente fala aqui muito os documentos e etc. são muito da propaganda, documentos históricos, os próprios objetos. Eu queria saber se tem algo que traça mais uma perspectiva da própria mulher negra empregada doméstica que estava na cozinha e como é que você enxerga também o desafio de acessar essa perspectiva da documentação histórica. Muito obrigada, Maria. Nossa, é muito difícil. Vou começar pela última questão, porque é muito difícil a gente acessar depoimentos de primeira pessoa de mulheres de maneira geral, né? Esses arquivos ou foram apagados ou descartados, né? Muitas mulheres deixavam diários, mas que às vezes nem divulgavam, porque elas mesmas não consideravam importante, né? Às vezes se perdia, quantos se perderam por aí nas mudanças. É muito interessante porque, por exemplo, quando a casa do Mário de Andrade foi musealizada, todos os objetos da casa foram para o Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP, né? Todo o acervo dele foi musealizado, mas tudo que era das mulheres ficou na família. Então, todos os objetos de trabalho dela, muitos se perderam. Ficou um caderno de receitas da tia, ficou com uma das familiares. Então, isso mostra, né, como que os objetos, os arquivos femininos, né, a Michelle Perrot tem um artigo específico sobre isso, Práticas da Memória Feminina, se chama, que é muito interessante porque fala disso, né, de como é difícil você acessar a vida das mulheres por não ter fontes suficientes que foram guardadas sobre elas. E de mulheres negras é ainda mais difícil, porque a gente sabe, por exemplo, os cadernos de receita. Os cadernos de receita, eu tenho tentado analisá-los numa escrita de si. Na verdade, eu chamo de objeto de si, como que eles, como objetos, construíram a identidade das mulheres. Porque, na verdade, os cadernos são mais do que textos, né? São colagens, né? Recriações que se fazem. Então, eu tento estudar por esse lado. Mas e os cadernos das mulheres negras? Se a gente considerar, na primeira metade do século XX, a quantidade de mulheres alfabetizadas já era mínima, e de mulheres negras alfabetizadas, menor ainda. Fora isso, a gente sabe de um conhecimento ancestral transmitido pela oralidade, pelo fazer, né, pelos gestos.
E como que a gente consegue acessar esse conhecimento? É um desafio. Então, o que eu tento analisar são as entrelinhas de tudo, desde colunas de revistas, são as informações que não se queriam que estivessem ali, que escaparam. Então, é atrás dessas informações que eu vou tentando montar histórias. E tem o caso da empregada Sebastiana, da casa do Mário de Andrade, por isso que eu falo que é muito rico lá aquela história, né? Porque lá existia uma empregada doméstica que trabalhou na casa desde os anos 20 até 1970. Ela morreu na cozinha, ela teve um infarto na cozinha da casa, a Sebastiana. E aí eu consigo acessar dados sobre ela por causa do acervo do Mário de Andrade. Por causa do acervo de um homem, eu consigo, nas cartas, em pequenas anotações, achando esses detalhes, esse quebra-cabeça. E aí tem uma pesquisadora, e a Thaís Machado usa muito ela, que é a Hartmann, que ela fala da fabulação crítica. O que é isso? É uma maneira da gente fabular mesmo, porque a gente não consegue ter certeza sobre a história de muitas mulheres negras do passado, mas a gente consegue fazer uma fabulação crítica disso. A gente consegue imaginar com criticidade, com um olhar crítico, juntando esses dados, né, para tentar achar, encontrar essa agência das mulheres que estava ali, é claro, isso é óbvio, né? O que falta mesmo é a gente reconhecer, no sentido de conhecer mesmo, voltar a olhar, né? Encontrar essas informações. Então, é isso. Esqueci agora da sua última pergunta, da cozinha americana. A cozinha americana, ela tinha, naquele momento, anos 50, 60, era esse conjunto de características, né? Então, tinha a questão do design, as cozinhas coloridas, as cozinhas com os móveis modulados, né? Inclusive, os próprios conjuntos de móveis modulados eram conhecidos como cozinha americana, mas também tinha a ideia dessa integração mesmo, porque não era uma ideia de integração social, que acabou sendo, no fim, mas era uma ideia do compacto. Então, a ideia de que você tinha que ter um espaço menor para cozinhar, né, para servir. Então, tudo sendo feito no mesmo espaço se adequaria à ideia de racionalidade. Então, vem daí essa ideia. Mas, sim, acaba integrando os espaços de qualquer forma, né? Mas, no Brasil, com essas especificidades, né? Veja que, no Brasil, a cozinha americana, da forma como ficou conhecida, é aquela janelinha na parede. Não é exatamente o balcão que integra os dois espaços, sabe? Pelo menos até hoje a ideia de cozinha americana é essa, né, que a gente tem. Então, eu acho que teve, sim, mudanças, mas eu sempre procuro ver essas mudanças com as tensões que estão inerentes a ela e que fazem com que, muitas vezes, tenham ocorrido mais permanências do que alterações, sabe? Mas é isso. Acho que eu ultrapassei. Bom, gente, pelo nosso horário, a gente já vai encerrando aqui. Agradecer fundamentalmente vocês, porque, afinal, a nossa programação existe por vocês e ela acontece para vocês. Então, a gente convida, claro, vocês a visitarem a casa, a virem nossa programação presencial. A gente também tem algumas atuações online, então sigam a nossa página, acompanhem a nossa programação. Avisar vocês que quem quiser e ainda não tenha visitado a casa, a liberação para vocês da entrada já foi feita, então, caso vocês queiram ir diretamente, a exposição Tempos de uma Casa está encerrando, então fica o convite duplo para vocês entrarem na casa, visitarem. E agradecer imensamente a Viviane com essa palestra maravilhosa. Já estou pensando aqui em outros próximos encontros nossos aqui. E é isso. Uma ótima tarde para vocês e palmas a Vivi. Obrigada, gente. Obrigada. Queria agradecer muito a presença de todos vocês nesse sábado friozinho aqui. Muito obrigada, viu? E eu fico à disposição de vocês também.